Aula gravada. Ok, deu a mensagem, estamos gravando a aula. Então, pessoal, boa noite a todos. Nós vamos para a nossa primeira aula do mês de setembro, terceira aula da nossa unidade 1, a última, portanto. Nós vamos hoje trabalhar conceitos de dimensionamento de concreto armado. Então, conceitos de dimensionamento de concreto armado. Então, a gente, passando rapidamente, nós fizemos uma relação direta entre o concreto, o aço, a importância do aço em relação à tração, concreto à compressão. Já vimos alguns aspectos da norma, já falamos sobre comprimento, etc. E agora a gente vai iniciar a parte de dimensionamento propriamente dita, tá? Então, como nós vimos anteriormente, os estados limites, estado limite serviço, estado limite último, são os nossos parâmetros para dimensionar as nossas estruturas. Por isso que eles foram abordados e discutidos na aula passada, inclusive. Ok? Então, para que a gente tenha esse efeito de tensão e deformação, é necessário que a estrutura seja solicitada por uma ou mais ações. Então, as ações são classificadas segundo a NBR 6118, no item 11.2.2, como permanente, variáveis e excepcionais. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, parênteses a ser aberto aí. Nós chamamos da seleção do conjunto de variáveis, destas variáveis de dimensionamento, de envoltória. Tá? Envoltória é aquilo que está envolto, aquilo que está participando do processo de carregamento da estrutura. Então, por exemplo, vamos dimensionar uma laje, que é fácil de você olhar, né? Teoricamente, todo mundo está sobre uma laje ou um piso, que poderia ser interpretado como uma laje. Então, se você olhar para o chão, você tem ali o quê? No meu caso, eu tenho uma cerâmica, eu tenho a argamassa, o rejunte desprezível no cálculo, tá? Mas é mais a cerâmica, a argamassa, eu vou ter uma camada de nivelamento, ou eu posso considerar direto o contrapiso e a própria espessura da laje. Premoldado, maciça, enfim. Ou seja, eu estou pensando no piso onde eu estou. O que eu tenho ali? Cargas permanentes. Né? Então, essas cargas serão meu parâmetro de dimensionamento. Então, o peso próprio. Ok. Além disso, eu vou ter cargas variáveis. Posso ter também. Por exemplo, agora pensando na edificação como um todo, eu tenho carga de vento. Ok? Eu posso ter situações excepcionais? Posso. Imagine que você está dimensionando um telhado, professor, mas daí telhado concreto? Ok, a gente está falando de dimensionamento, tá? Então, a regra que vale para dimensionamento de uma estrutura de concreto, metálico, de madeira, é a mesma. A lógica de raciocínio é a mesma. Então, imagine que na tua estrutura, independente do que ela seja, o material, mas que você precisa fazer uma previsão de suporte de cargas acidentais. Por exemplo, um maquinário que você vai ter que colocar ali por determinado motivo. Então aí você vai considerar este efeito temporário na estrutura. Ah, professor, mas mesmo temporário? Ok, é temporário. Você coloca, quebra e cai a estrutura. Então, ou seja, independente de ser
temporário ou não, você pode até projetar uma base temporária. Pode. É uma solução temporária para um problema temporário. Ok. Mas você não pode deixar de considerar. Então, é isso que aborda esse estágio inicial. Tá? Então, as combinações entre as atuações de cada uma é ponderada nesse cálculo. Nós chamamos isto de envoltória. Ok? Envoltória. Então, ações permanentes. Elas vão durar toda a vida da construção. Eu acabei de falar, dar um exemplo da laje, que seria uma carga de peso próprio da estrutura. Então, os pesos, o que é isso? O peso dos elementos fixos com impulsos permanentes. Pessoal, quando você for dimensionar uma estrutura de concreto armado, algo em torno de 80% do que você for dimensionar, esse peso próprio, será referente e relativo a quem? A própria estrutura de concreto armado. Tá? Então veja que interessante. 80% do peso próprio é originário da estrutura de concreto. É uma coisa meio doida, né? Mas a verdade dos fatos, a realidade dos fatos é essa. Então você vai dimensionar a estrutura, projetou tudo ali em detalhes e tudo mais, opa, a hora que saiu o teu resultado de cálculo, daquelas, vamos dizer que uma fundação X qualquer deu lá 50 toneladas, você sabe que 40 toneladas é referente ao peso da própria estrutura. Tá? E faz sentido? Claro que faz. Vocês já aprenderam na disciplina de materiais, e em outras tantas quantas eu comentei, o peso do concreto armado é 2.500 quilos, né? A densidade dele, 2.500 quilos por metro cúbico. Então, é algo absurdo. É muito peso. Você pega uma laje de 100 metros quadrados, uma laje de 10 por 10, 100 metros quadrados, com 10 centímetros de espessura, para facilitar o cálculo, eu vou ter 25 toneladas. 25 toneladas. Uma laje de 100 metros quadrados não é uma laje de uma grande coisa, convenhamos. Né? Se a gente for pensar num prédio, uma edificação aí, eu não vou ter menos que 300 metros quadrados. Então, uma única laje de 75 toneladas. Então, aí dá para ter uma noção e uma dimensão do impacto do peso da estrutura. Ou seja, as ações permanentes, aqueles elementos fixos na minha estrutura. Tá? E aí eu vou ter permanentes diretas, que é o caso do peso próprio, e eu vou ter indiretas. Essas indiretas nós não vamos quantificar, mas elas existem, estão ali. A retração do concreto, a fluência do concreto, tá? Os deslocamentos dos apoios, a retração do concreto, o encurtamento. O que é esse encurtamento do concreto? O concreto encurta, vai encolhendo. Não é. O que é o concreto? O que é concreto? A reação base dele é a água e o cimento é o processo de hidratação do cimento. Ok. Dentro desse processo, acaba restando dentro dele água. Como assim, professor? Mas secou o concreto? Secou. Uhum. Pega um concreto com 2, 3 anos e quebra o pilar ou a viga e vai até o centro da peça para você ver se você não vai encontrar uma certa umidade. Isso é normal e é natural. Por quê? Porque ele retém água. A argamassa acaba retendo essa água. Esta água retida, ela é consumida, ela acaba de forma bem lentamente, por isto que, eu já disse isso, volto a repetir, o concreto, com o passar do tempo, ele ganha resistência e não perde. Pô, ele ficou velho e, professor, eu vou envelhecendo aqui, né, o cabelo vai branqueando, a barba vai branqueando, quando o cabelo não cai, a coisa vai ficando feia aqui do meu lado. No caso do concreto, não seria igual? Não. O concreto ganha resistência. Quanto? Pouca coisa. Muito pouco. Por exemplo, eu fui lá e medi este
concreto na parede ali, fiz uma verificação. Esse concreto que tem 1 ano e está com um chute aqui, tá? 30 MPa. Ok. Daqui 3, 4 anos eu vou lá, vou medir esse mesmo concreto, ele vai lá, de repente, um exemplo, chutando aqui, 30,03. Ah, professor, mas é bem pouco. Eu não falei que era muito. Eu falei que ele ganha resistência, pouco, mas ele ganha resistência. E esse encurtamento é porque conforme a água vai saindo, vai surgindo, vai ocorrendo o preenchimento desses espaços. Evidentemente, a gente está falando em milímetros de um edifício cede milímetros ao longo dos anos. 1, 2, 3 milímetros, coisa muito pouca. Não significa que não acontece, não significa que não tem uma resposta. A resposta é essa. Tá? Então, o teu concreto ele vai ganhando resistência ao longo da vida. Então, isso é bom? É excelente. Imagine se o concreto se projetou lá, uma estrutura com 30, 40 anos, e ela começasse com 30 anos, ela começasse a perder resistência e desandar a maionese lá. Ia começar a ruir, cair estrutura e matar gente à torta e à direita. Né? E o grande barato é que quando isso foi feito, esses prédios antigos foram feitos e tudo mais, isso é estudo de reologia do concreto. Isso é estudo recente, tá, pessoal? Recente que eu digo é coisa de, vamos lá, 20 anos para cá. Não é 20, 30 anos, não mais que isso. Mas se comprovou. Então, por isso que ele cita ali o encurtamento, só explicando a fluência do concreto, a gente sabe, as deformações lentas, deslocamentos de apoios também, tranquilo. As estruturas sofrem deslocamentos, elas sofrem deslocamentos. Aí aqui vem até uma explicação interessante sobre deslocamentos. Nós temos lá o exemplo lá do World Trade Center, que o Bin Laden derrubou. E o que acontecia? Por que ele derrubou e por que ele conseguiu? Porque ele calculou exatamente o ponto, né, onde ele teria que acertar os aviões, que faria com que a caixa d'água cedesse. E detalhe, a caixa d'água do World Trade Center era móvel, sobre um trilho, ok? E com deslocamento. Como assim? Imagina, prédio alto pra caramba. Batia vento nele, ele oscilava e oscilava bastante. Aí, com a caixa d'água tendo movimentação, ela fazia o contrapeso. Esses prédios que vocês veem em Dubai e tal, não sei o quê, todos aqueles prédios legal lá, todos, sem exceção, têm contrapeso, tá? Para fazer esse contraventamento. Ou tem, ou ele vai oscilar numa coisa muito absurda. E pode danificar, a ponto de danificar a estrutura. O World Trade Center ele chegava a oscilar mesmo com o contrapeso até 1 metro. Se você pegasse o ponto lá em cima, no topo do prédio, na calçada, 1 metro de variação. Então, dá para se ter essa noção absurda. Isso tudo em função da carga de vento. A carga de vento, eu já fiz demonstrações na turma de vocês, mas vou repetir brevemente. Pessoal, pensem, mentaliza um prédio com 30 andares, tá? Vou fazer até aqui no... Vou usar aqui um poderoso software gráfico para fazer, para mostrar para vocês, ilustrando isso aqui que fica mais interessante. Pensem o seguinte, tá aqui, prédio. Vou fazer a base aqui, porque senão vem um doido aí me denuncia, aí vão lá naquele exame psicotécnico para tirar a carteira, pô, o professor fez sem base lá e tal, né? Vamos tomar a carteira dele porque
Isso é reprovação no psicotécnico. Pelo menos era, não sei se ainda hoje reprovam. Mas vamos lá. 30º andar. Tá aqui. Aqui. 10º andar. Então, a lógica do carregamento, é essa aqui. Esta carga aqui. Que carga? Uma carga X qualquer, mas dada em função do que? Vento. Não acredito. Vai. Não é tão difícil assim. Aí, saiu reto. Aí, pronto. Então, esta carga aqui, uma carga de vento, no topo do prédio, no 30º andar, ela tem uma equivalência igual a esta carga no 10º. Ou seja, essa carga no 10º, ela está suportando quantos andares? Ela está suportando 20 andares. Esta carga aqui, do 10º. 20 andares, certo? Esta carga aqui é equivalente a esta carga. Lembrando que aqui eu tenho vento, força do vento, né? E eu tenho aqui, o que eu tenho daqui, do 30º até o térreo? Distância. Força vezes distância me gera o quê? Momento. Então, ou seja, eu vou ter uma tendência a uma flexão dessa estrutura. Tá? E muito dentro daquilo que a gente já estudou, já olhou em termos de conceito, eu vou ter o quê? Uma flexocompressão. Ao mesmo tempo ele flexiona, ele comprime os meus pilares. Então, só para se ter uma noção do que é o carregamento e a importância do carregamento de vento. E só para completarmos ainda essa visão global do carregamento de vento, eu vou dimensionar uma estrutura de galpão. Um galpão, barracão, galpão, duas águas, pode ser no pré-moldado, de madeira, metal, tanto faz. O material fica de acordo com o gosto do freguês. Mas o que não fica de acordo com o gosto do freguês é a relação de cargas. O peso próprio da estrutura representa 20% do carregamento imposto pelo vento. 80% é o vento e 20%. Então, quando a gente parte para um prédio, uma estrutura predial, até um sobrado, uma residência em concreto, 80% é peso de quem? Da estrutura, peso próprio. Quando a gente começa a analisar um outro tipo de situação, que é o vento, a carga de vento num galpão, o maior carregamento não é dado em função do peso próprio, e sim do próprio vento. Então, o teu dimensionamento vai ser feito levando este fator em consideração. Peso da telha cerâmica, da madeira, etc., vai ser menor do que o carregamento de vento. Que dirá se for uma telha de aluzinco, uma telha metálica com 4 milímetros de espessura, 3 milímetros de espessura, em estrutura metálica leve, você vai ter um peso bem menor da estrutura, a consideração de carregamento de vento, consequentemente, muito maior. Tá? Então, essa é a ideia das envoltórias. Então, aí vocês já começam a ter uma noção. E aí, dá para a gente melhorar isso, não está na apostila, mas eu acho que vale a pena citar, dá para evoluir. Vamos para o passo 2.
Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho o meu prédio com 2 andares em subsolo. Subsolo. Foi escavado, foi feito. E aí eu tenho paredes, evidentemente, de contenção. Eu vou ter que considerar este impulso, ou seja, este carregamento adicional na minha envoltória de cálculo. Por quê? A estrutura vai trabalhar, lá em cima o vento vai oscilar e eu ainda vou ter este agravante na base. Então, é necessário considerar o conjunto dessas ações para se traçar uma boa envoltória de dados. Tá? Então, se faz necessário. Senão a gente não consegue fazer o traçado dessa envoltória. E ele traz aqui como referência a NBR, a 6120 e a 6123, que são previstas para... traz a citação dos valores obtidos, a carga de vento atuante na estrutura. Ok? Ações excepcionais. Aquelas que não podem ser controladas, como o caso de furacões e terremotos. Então, o cálculo de uma passarela. Do que vai ser a passarela? Como a gente está falando de concreto, disciplina de concreto, pode ser de concreto. Se ela for de metal, madeira. A lógica da envoltória do dimensionamento do raciocínio é a mesma. Então, eu teria que considerar peso próprio, ação permanente, direta. Ele coloca a proteção como ação permanente indireta, considerando a questão da deformação, etc. Mas lembrando que os cálculos da permanente direta que prevalecem, essa parte não é, em geral, não é considerada, a não ser que sejam obras muito grandes, tá? Sobrecarga da passagem de pedestre, ação variável, e o vento, que é uma ação variável, mas ela é direta, assim como a sobrecarga de passagem. Então, seriam estes os pontos a serem considerados. E aí ele traz para a gente uma leitura complementar, os coeficientes de ponderação da tabela 1, 11.1, 11.2, 11.13 e 11.14 da 6118. Vamos dar uma olhadinha nessas normas rapidamente, que vale a pena a gente olhar esses detalhes. Primeiro, a norma que ele citou, vento, tá? Forças devido ao vento na edificação, 6123. Na disciplina de hiperestática, eu costumo fazer o quê? Uma simulação de carregamento de vento para que vocês façam uma das parciais. Não é difícil, tá? É tranquila essa norma para você trabalhar, mas ela aborda todos os nossos carregamentos em função do vento. Professor. Oi? Eu não sei se já mandou. Você conseguir disponibilizar esse PDF para a gente? Você consegue baixar na internet. É só você digitar o nome da norma que ele vem. Eu poderia até disponibilizar? Poderia. Mas é que assim, sabe que professor disponibilizando norma de internet não é o ideal, né? Então aqui, olha só. Ações para cálculo nas estruturas. Aí ele traz aqui um conjunto de normas do qual ele foi baseado, as definições dos tipos de carregamentos, ações variáveis, tá? Ele traz toda a segunda norma que ele cita ali, as ações permanentes. Então, essa aqui tem uma curiosidade muito interessante. Ô, Jefferson, não acho que não tá mostrando o que você está falando aí, não. Eita! Obrigado, Helena.
Agora tá mostrando, Helena? Sim, agora tá. Tá, então eu vou voltar aqui. Eu só mostrei essa até não é a versão final dessa revisão, tá? Então, ainda está aqui como projeto de revisão. Vocês conseguem baixar ela já revisada, a 6120. Então, ela traz o que para nós? Todas as considerações, algumas coisas sobre o que me interessa e interessa a vocês é isso aqui, peso específico dos materiais. Então, por exemplo, ó, aí ela está trazendo aqui, ó, quanto pesa? Ah, o granito. Quanto pesa? Ah, o calcário. A ardósia. E ela traz tudo ali em quilonewton. Argamassa de concreto. Concreto armado. Está aqui, ó, 25. Só, mas não é 2.500 kg por metro cúbico? É. Mas aqui está em kilonewton. Ok? Então, se eu quiser fazer a conversão, é fácil, é fácil. Então, ó, concreto simples, 24. Aí as argamassas. Traz toda uma relação. Madeiras. Ela traz aqui tipo de madeira. Então, para que serve isso aqui? Vamos pensar que eu estou fazendo a laje que eu comentei lá no início. E vamos brincar um pouco. Ele tem porcelanato, tem lajota. Vamos fazer aqui de quanto que a nossa é cerâmica. Então, vamos calcular quanto seria. Cerâmica, 18. Ah, tá. Então, pega a cerâmica. Ah, eu falei que ela tem o quê? Uma argamassinha revestindo lá, né? Argamassa autonivelante. Pode ser essa aqui, ó, 24. Ah, tem a laje, concreto armado. Mais aqui, 25. Então, eu montei a composição desse peso e aí eu vou usar o quê? As espessuras, né? Então, analisa comigo o seguinte. Mas a argamassa ali, ela é 24 para 25 do concreto, ela chega bem perto. É verdade. Só que, ao fazer a tua laje, uma laje, como a gente citou, preguiçosamente com 10 centímetros de espessura, se o teu pedreiro fizer o mestre de obra mais que 3 centímetros, 2, 3 centímetros para nivelamento, é porque tem coisa muito errada na laje. A laje foi mal feita demais. Então, no máximo, você vai trabalhar com 3 centímetros. Mas geralmente é abaixo disso. É uns 2 centímetros. Digamos assim, considerando condições de pressão e temperatura normais, a tua laje está dentro daquilo que era para ser, sem grandes defeitos, 2 centímetros da argamassa. Então, veja, a argamassa ela tem um peso específico próximo do concreto, ok? Mas só que tem um pequeno detalhe na argamassa. A argamassa você vai ter uma espessura bem menor. Ah, mas a cerâmica é 18. Ok. Quanto que dá a cerâmica? 1 centímetro, 1,5 cm? Na pior das hipóteses, vai chegar a 2 centímetros majorando. Então, você vai considerar 3 para a argamassa, 2 para a cerâmica e 10 para a laje. Você tem como compor o cálculo? Claro que tem. Você tem a área, você tem tudo. Você tem como determinar o carregamento da tua laje. Tá? Então, esta é a função. Os softwares vão trazer isso pronto para vocês? Sim. Ah, então não precisa se preocupar? Muito pelo contrário. Você tem que ter noção, você tem que saber de onde vieram esses dados, como esses dados foram implementados. Eu mostrei para vocês, pelo EBERIC, o carregamento de vento, sim ou não? Porque como eu estou dando concreto 1 e 2, pessoal, simultâneo, aí eu posso acabar me confundindo. Eu mostrei sim ou não? Não, Não mostrei? não. Tá, então eu vou mostrar como é que é essa entrada das envoltórias, como é que é essa entrada
no software do cálculo de vento, a consideração que ele faz, tá? Esse barulho que você está fazendo de conexão é porque eu estou conectando o protetor do hard lock do Iberic, senão ele não funciona. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu carreguei o projeto já. Vamos lá. Helena, confirma para mim, você vê a minha tela? Sim. Excelente, Helena. Então, olha só. No pórtico, ele está mostrando para mim o quê? Está mostrando os carregamentos, o que foi feito de carregamento, aqui a deformada da estrutura. Aquilo que eu falei, o que ele considera, está vendo? Ó? Modelo de deslocamentos, que é o que eu selecionei para calcular. E aqui ele me traz essa combinatória, ó. G1, G2 mais 0,6 de Q mais D1. Tá? Eu posso alterar aqui. Eu quero agora analisar torsor. Vai torcer esse negócio? Aqui ele marca em verdinho a peça que eu conecto, tá? Mas quando ele traz o branco, é só interpretar pelo gráfico que tá tudo beleza. Ninguém está torcendo nada. E aqui ele traz novamente uma envoltória considerando os torsores. Ou seja, a gente está entendendo, agora vamos para os fletores, vamos ver. Não deu nada. Cortante, não deu nada. Então, geralmente o que vai dar é deslocamento mesmo, tá? Porque ele projeta os deslocamentos. Então, por exemplo, aqui que é o meu caso crítico, está em vermelho. Está em vermelho que é para mostrar, olha, problema. Aí eu selecionei o que? A viga do térreo, ele pode deslocar aqui até 4 centímetros, 4,8 centímetros, que é o ponto mais crítico da minha estrutura. Ok. Isso não significa que ela não passou no cálculo e tudo mais, mas, enfim. Vamos lá olhar vento. Antes de verificar vento, verificação de ELS. Estado limite de serviço. Tá? Lembra que a gente falou de estado limite de serviço? Sim. Olha aqui, ó. Estado limite de serviço. Então, ele está analisando isso aqui, na verdade, L por 250 é aquela coisa que o índio joga nas pessoas. Como que é o nome disso aqui? Flecha? Exatamente. É a consideração de flecha que ele fez. Tá? Classicamente, a gente usa L300. Ele adotou a L por 250, que é uma coisa um pouco mais rigorosa. Beleza. E agora, vento. O vento está aqui. Então, digamos assim, eu estou fazendo esse projeto, quero analisar carregamento de vento. Eu venho aqui no mapa, o nome disso aqui são isóbaras ou isopletas, e elas trazem faixas de atuação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa faixa aqui. O vento vai de 30 a 35 metros por segundo. Vocês, evidentemente, já fizeram Física 1. Eu multiplico por que número mágico esse valor? Vamos pegar ali o 35. Multiplico por 3,6. Professor, não lembro disso. Vai lá no caderno de estuda de novo. Tá? E aí você converte para quilômetros. Então, considerando um vento de 126 quilômetros. Então, aqui eu pego mais ou menos BH, vai estar aqui. Para BH, os projetos que eu trabalhei com 32. E aqui ele está trabalhando, jogando as outras. Ele traz a configuração padrão 42, que seria uma mediana em Florianópolis, que é da onde o software vem. E aqui, se a gente for ver, aqui o bicho pega 50.
né? Então, aqui é essa faixa do Rio Grande do Sul e essa parte aqui de São... Ah, fugiu, pessoal, dá ajuda aí. Região serrana de São Paulo. É São... Pessoal, ajuda aí. A região serrana de São Paulo. São José dos... Não é São José dos Campos, não. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Muito obrigado. É a idade, Helena. Vai chegando na idade, vai dando branco. Fugiu. Então, ali é Campos do Jordão. Tá? Naquela região ali, numa parte mais restrita, você tem uma área de vento feia. Então, ele considera isso para o mapa. Aí ele vai considerar a seção do teu prédio, se ela é menor, maior, ou né? Que 20 metros, maior, menor. O que significa isso? O que ele quer saber? Quando ele pergunta maior, menor, ele quer saber o seguinte: filho, você quer considerar vento aí, tá bom. Me diz uma coisa, esse negócio aí, como é que vai ficar? Qual o tamanho da parede? Porque se eu tenho uma parede muito extensa, exposta ao vento, eu tenho um problema sério, né? Eu tenho área, força, tensão. A tensão ali vai ser muito maior. Então, isso ele leva em conta. Fator estatístico. Esse aqui é muito simples de entender. Fator estatístico é o seguinte. Deu, digamos assim, um terremoto. Deu um terremoto, um tremor de terra, enfim, alguma coisa trágica que derrubou construções. Ok. Pessoas vão se machucar, vão se ferir, né? E vão precisar ser socorridas. Quem socorre esses caras? O corpo de bombeiro, no hospital, ou seja, tudo aquilo que for vital para a segurança coletiva vai ser uma estrutura da qual eu vou considerar um fator mais elevado. Por quê? Porque quando todas as outras caírem, essas têm que ficar de pé para poder socorrer a população. O resto entra na categoria normal e aí, tendo estruturas de armazenamento de baixa taxa de ocupação, eu posso reduzir. E aí eu posso jogar um coeficiente mais baixo. Pessoal, isso aqui eu já fiz simulações. A gente olha assim e pensa, é pouco. Chega a variar em 20% o volume de concreto adicional na estrutura quando você considera essas situações, essas envoltórias de cálculo. Ô, Jefferson, Oi. um dia desse eu vi uma reportagem falando que o Haiti, né, costuma ter muito desmoronamento, muita coisa. Sim. Aí eles estavam mostrando um engenheiro brasileiro que foi para lá, que está morando lá, e o cara, ele construiu a casa dele usando o que ele aprendeu aqui no Brasil. Uhum. A casa dele está lá em pezinha e o resto caiu. E ele tenta mostrar para o governo que não deve reformar aquelas que caíram, e sim construir como a gente constrói aqui. Né? Então, seria esses tipos de reforço que deveria colocar, não é isso? Exatamente. Exatamente. Qual que é o problema do Haiti, você sabe? Você tem uma placa tectônica que passa do lado da ilha. Eu vou ser bem sério, o Haiti, eu acho assim, a natureza pensou, eu vou sacanear o povo que vai morar aqui. Além de passar essa placa tectônica, ele está ali no encontro de placas tectônicas, ou seja, é uma zona de sismo natural, ainda é rota de furacões. Então, ou seja, maldade pouca é bobagem, né? Então, soma-se as duas coisas. Por isso que o Haiti, infelizmente, volta e meia está lá como
os acidentes que ocorrem. Topografia do terreno. Eu vou levar em conta? Claro, com certeza absoluta. Então, superfícies lisas de grandes dimensões vai na categoria 1. Terrenos abertos, em nível, categoria 2. Terrenos planos ou ondulados, categoria 3, e assim por diante. Ele vai me categorizar o meu terreno. Professor, esse negócio é muito complicado. Não tem nada de complicado. Você vai fazer o projeto. A velocidade você viu. Pega pelo mapa, muito tranquilo, você vai determinar. Ah, professor, mas eu estou entre 30 e 35. Ok. Usa a lógica, pensa na cidade que você está usando e faz uma interpolação. Ele vai de 30 a 35. Vai ter o 31, 32, 33, 34. Adota uma. Na dúvida, sempre use uma velocidade maior. Mal não faz. Tá? Evidentemente, você tem que ter a noção que vai aumentar o custo da estrutura. Mas, na dúvida, é melhor. Edificação. Maior dimensão. Também é fácil. Categoria de rugosidade. É fácil ou difícil? Fácil. Você vai olhar o terreno onde é que vai ser construído, o entorno do terreno, e você determina. Beleza. O fator estatístico, o S3, também é tranquilo de você determinar. Você vai ver o tipo. Ah, eu estou fazendo uma residência. Então você já sabe que vai cair nessa aqui. Topografia. Você está numa encosta, na crista do morro, ou você está em vales profundos, protegido, ou demais casos. Geralmente você vai cair em demais casos. Tá? No topo do morro é a pior situação. A estrutura está totalmente exposta ao vento. Se você optar pelo vale protegido, tem que ter realmente essa noção de que ela está protegida e vai exercer menos influência do carregamento de vento. Eu, particularmente, não gosto muito dessa opção, porque ela não é uma opção 100% e você vai fazer uma redução no teu cálculo, dependendo da estrutura, não vale a pena. E demais casos é tranquilo. Esse não vai te dar muita dor de cabeça. Então seria isso, os carregamentos de vento. Eu falei de materiais de durabilidade para vocês, sim ou não? Eu vou aproveitar já, porque eu passei para outra turma. Eu passei para vocês aqui ou não? Acho que não. Não? Então Acho que tá. não. Materiais de durabilidade. Eu vou configurar aqui. Eu vou entrar com o quê? Por exemplo, C25, C30. Eu estou entrando com o meu o quê? FCK. Classe de agressividade. Sai daí. Eu cliquei na classe de agressividade para abrir, mas a classe de agressividade eu já expliquei para vocês. Isso a gente já viu na teoria, quando a gente falou de cobrimento, etc. E a variação da espessura de cobrimento. Então, a classe de agressividade é exatamente aquilo que a gente viu. Inclusive, a gente falou sobre isso na aula passada. Então, é bem tranquilo. Eu vou classificar em função da minha classe de agressividade. Muito tranquilo. Aí ele traz aqui, controle rigoroso, máxima dimensão de agregado, 19 milímetros. Por que ele está fazendo essa limitação? Nós vamos aprender, são cenas dos próximos capítulos, a distribuir a armadura. Distribuir a armadura na seção da viga. Então, se eu tenho fixado em 19 milímetros meu tamanho máximo do agregado, eu posso permitir um espaçamento mais próximo, eu posso fazer reduções de seção. Controle rigoroso dos agregados significa que não, realmente vai ser aquilo ali. Isso é fácil de fazer? É fácil. Porque quando você pede o concreto, você pode especificar. Olha, eu quero concreto bombeado e eu quero brita 0 e brita 1. O pessoal da concreteira vai te mandar conforme você pediu. Para FCK de 25, de 30, eles vão te mandar exatamente como você pediu. Quem que vai fazer o controle desse agregado? O pessoal lá da concreteira. Bem tranquilo e fácil. Ah, eu vou fazer na obra. Concreto na bitoneira. É possível? É possível, mas daí você tem que fazer esse controle na compra da brita para evitar que você tenha uma brita maior do que esses 19
milímetros e te gere um problema na hora de concretar. E aqui ele considera redução do cobrimento para peças maiores, né? Então aqui eu estou na classe fraca. Olha o cobrimento. 1,5, 1,5, 2, 3, ó. Tá? Aí eu vou para a classe muito forte. Ele já ficou loucão. Já me deu, ó. Você não tem um problema, você tem 18 tipos de problema diferente. Ah, então vamos fazer o seguinte. Opa, seleciona tudo e corrige isso aí, que eu não quero ter nenhum tipo de problema na minha obra, no meu projeto. Corrige tudo esse negócio aí. Ok. Olha o que aconteceu. Lembra que aqui era 1 e pouquinho e tal? Ó, 4,5, 4,5, 4, 4. Beleza. Vamos voltar na classe 1. Ah, é classe 1. Dou um OK. Volto lá, materiais de durabilidade. Ele não mudou aqui. Então eu venho aqui, jogo 1, 1 e 1. Pronto. 6 tipos de problema. Por que o software faz isso? Porque para ele não é normal você ficar brincando na classe. A classe é 1, é 2, é 3. Ah, você definiu a classe. Ó, então você segue esse negócio e não me complica a vida. Aqui, ó, ele fez a correção. Para dentro do que é a norma. Mas aqui ele não corrigiu. Não corrigiu. Ah, então eu vou, venho aqui, altero aqui, vou alterar tudo aqui, ó, para 1. E te vira, calcula para mim aí. Ah, 11 problemas. Tá bom, então vamos pegar os problemas, mandar ele corrigir. Olha lá, ele readequou tudo para a classe fraca. Então, alguns detalhes assim você tem que prestar atenção, porque se você errar nisso aqui, você errou no cobrimento, você errou no dimensionamento da tua estrutura. Estou fazendo uma obra na praia, com a classe fraca, boa sorte. Boa sorte. Né? Você vai fazer uma coisa totalmente fora, e a gente já discutiu essa variação aula passada. Lembram? Sim ou não? Sim. Obrigado. Ainda bem que a Helena participa para me salvar. Então, pessoal, nós vamos fazendo inserções no EBERIC ao longo da disciplina. Eu vou mostrando para vocês, para que vocês vão aos poucos criando o conceito das estruturas, e como é que o software responde, como é que funciona. Vocês viram classe de agressividade, que coisa louca, né? Pô, você tem milhões de considerações para fazer e tal, e pensar no cobrimento. O software, se você informar a tua classe correta e fizer o ajuste, ele ali não alterou novamente, não mudou nem nada, porque tem um pequeno detalhe a ser considerado. Eu abri um projeto pronto, porque senão não teria como mostrar as envoltórias prontinho ali para vocês, tá? Se fosse no projeto e estou começando o projeto, fazendo ele pela primeira vez e tal, ele permitiria essa alteração de forma automatizada. Mas como ele já tem a base de cálculo toda gerada em cima daquela classe, etc., por isso que ele faz essas considerações. Por isso que ele dá essa forçada para você, ó, vou mudar aqui, vou mudar ali, você tem certeza? É isso que você quer? Então, é em função disso. Mas é bem tranquilo inserir o carregamento de vento, e é bem tranquilo também você... As envoltórias ele já traz automaticamente prontas, você não precisa ficar se preocupando, mas é importante entender o que são essas envoltórias e de onde elas vêm. Porque senão você começa a processar dados no software de forma totalmente aleatória. Né? Então aqui, estádios de cálculo. Os estádios são as fases que a estrutura de concreto passa quando submetida a um carregamento em que foram divididas. Ele vai ter os 3 estádios. Tá? Então, aqui que começa o grande barato de entender concreto armado. Estádio 1 é definido pelo intervalo entre o início da aplicação do carregamento até o momento em que inicia a fissuração. Eu prefiro dar uma adiantada. Aqui, deixa eu ver.
Cadê a figura? Ele não está trazendo a figura. Aqui? Não. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos parar. Deixa eu pegar a figura. Que ela fica mais fácil de entender. Mais fácil. Só um minutinho, estou pegando a figura. Achei algumas outras interessantes aqui, mas eu tenho uma figura clássica que eu achei que eu estava com ela, que estava na apostila ali. Só um minutinho, pessoal, Tá, essa aqui vai servir. Não é bem a que eu queria, não está com a resolução 100%, mas dá para a gente ver aqui. Então, o estádio 1, eu não tenho fissuramento. No estádio 2, eu começo a ter o fissuramento. Tá? E aí, o estádio 3, eu tenho total fissuramento. Então, aqui ele traz uma outra correlação, aqui tem na internet, ou seja, a minha linha neutra vai subindo. Aqui eu não tenho início de fissuramento, aqui eu vou ter fissuramento maior, e aqui, olha, a linha neutra lá em cima, no estádio mais avançado de fissuramento. Tá? Aqui, ó, no estádio 2, ó, fissuramento chegando até mais ou menos, ó, a linha neutra, tá? Ele chega até a linha neutra. Aqui, ó. Aqui é estádio 2 e aqui é o 3, ó. Ele passou da linha neutra. Isso aqui eu estou analisando o quê? Essa seção é de concreto armado. Essa é só concreto. Aqui, só concreto, tá? Então, quando é só concreto, se fosse mais ou menos assim, o que seria isso? Eu estou pensando no seguinte, eu estou pensando numa viga. Agora, deixa eu voltar aqui, que eu achei umas vigas legais. Eu estou pensando numa viga somente de concreto armado. Deixa eu ver. Aqui, ó. A figura clássica que eu queria. Essa é a figura clássica, tá? Olha só. Início da fissuração. Aí, a continuidade dessa fissuração e até
início da fissuração, a continuidade da fissuração, até chegar à ruptura. Ela chega a fazer a ruptura. Ou seja, por que é essa figura? Ó, tá aqui, ó. Vai, até romper. E o rompimento aqui, concreto simples, tá? Rompe por cisalhamento em ângulo de 45 graus. Tá? Então, olha só que interessante. Se eu tiver a minha viga somente de concreto, ó, eu estou aqui com 130 e eu vou chegar a 240. Então, o que vai acontecer nela aqui, vou aumentando o carregamento. Aqui ocorreu uma redução do carregamento, um alívio de tensão. Aí aqui foi a 200 e alguma coisa. Isso está errado, tá? Não faz sentido. Provavelmente essa foi a primeira, ó, essa foi a primeira, essa foi a segunda, aí a terceira, a quarta, é só ordenar os valores, a quinta, e assim vai. Mas resumindo, o que vai acontecer com o concreto? Vai acontecer o seguinte, pessoal, vai acontecer exatamente aquilo que nós vimos no laboratório. Ela vai fissurar, até que ela vai fazer o quê? Olha o que ela faz. Ela rompe a 45 graus. A viga se comporta... Ó, aqui é o estágio 1, ó, o início do carregamento. Isso que eu queria mostrar para vocês aquela hora. Está iniciando o carregamento. Então, o que acontece? Isso aqui, esse estágio, esse conceito, é somente a viga de concreto. Não existe concreto armado. É só o concreto. Essa análise, estágio, eu estou analisando o comportamento do concreto, não estou analisando o comportamento do aço. Tá? Então, eu vou analisar as situações de estágio. Mas para que serve isso, professor? Porque se eu dimensionar a minha estrutura e deixá-la no estágio 1, onde eu vou ter fissuramento, mas eu não tenho perda de carga nem nada e tal, por exemplo, eu vou precisar de aço? Não. O concreto está dando conta do recado sozinho. Precisa de aço nesse negócio aqui não. Para que eu gastar dinheiro com aço? Não existe a necessidade. Jogou dinheiro fora. Ah, beleza. Então, eu elevo para estágio 2. Opa, a coisa começou a ficar feia. No estágio 3, a coisa ficou feia de vez. Para o concreto. Ou seja, então eu vou trabalhar com o concreto quando ele precisa do aço. Por quê? Aí eu estou otimizando o meu material. Se eu trabalhar com ele onde ele não precisa do aço e usar aço, qual o sentido lógico? Nenhum. Então essa é a ideia da relação que está por trás dos estágios, tá? E ó, o 1 termina quando inicia as primeiras fissuras. Então, eu tenho aqui ele está trazendo o estágio. Por isso que eu queria mostrar uma outra figura, porque essa é simplória. Aqui ele já está trazendo com o aço, mas a análise dos estágios, como eu falei para vocês, é sem o aço. E ele faz o quê? Ele está olhando aqui. Eu tenho essa seção aqui, certo? Eu tenho uma força atuante aqui, de compressão. Como eu tenho o aço aqui embaixo, eu vou ter uma força atuante aqui de tração. E aqui eu tenho as deformações. Deformação do concreto, deformação do aço. Tá? Então, essa é a lógica. Então, basicamente, pessoal, nós dimensionamos concreto baseado no conceito de momento de equilíbrio. Como assim momento de equilíbrio, professor? Vocês lembram da resistência dos materiais? Esse gráfico que vocês estão vendo aí é um gráfico da resistência dos materiais. Vocês sabem que, pela resistência dos materiais, a linha neutra é 0, e eu vou tendo um aumento exponencial do carregamento até chegar na extremidade. Sabendo disso, tendo esta informação, você sabe que esse é o comportamento do gráfico, o que acontece? Eu tenho uma região de tração e uma de compressão. Pensando numa viga clássica biapoiada, a minha região
de compressão seria a parte superior da viga e a inferior seria a minha região de tração. Então, muito que bem. Eu determino o cálculo fixando uma das variáveis. Qual variável? Eu começo a definir uma altura e uma base para minha viga. Um H e um BW. Ok, se eu faço isto, eu estou definindo o quê? A minha RCC, ou seja, a minha reação do concreto, em função da área da seção. Então, eu vou dimensionar pelo momento de equilíbrio o quê? Para equilibrar, eu vou ter que ter uma área de aço. E aí que vem o grande barato da história. Sempre tem o pedreiro orelhudo, metido a sabe tudo, que já faz 20 anos que trabalha assim, e vai lá e faz o quê? Não, aqui vamos usar, o engenheiro mandou usar 2 barras de 10 milímetros, vamos usar 3, que é para ficar bem garantido. Vai dar problema? Não. Tá certo? Do ponto de vista estrutural, não vai cair, mas está errado, por quê? Porque aquela terceira barra a mais, ela foi jogada fora, foi usada sem necessidade. E aí sempre tem um diabólico com ideias mirabolantes. Eu cheguei numa obra, queria matar o pedreiro, o mestre de obra. O que ele fez? Ele achou bonito pôr bem no meio da viga uma barra de aço, que é para ficar mais garantido, mais reforçado. Jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Tá? Aí eu peguei, falei para ele, expliquei das vigas caixões e tal, expliquei da ponte, que era oca, e fui explicando para a criatura para ele entender o que ele estava fazendo, jogando material fora. Daí ele entendeu e parou de fazer isso. Mas ele tinha armado umas 15, 20 vigas com essa barra adicional. E, evidentemente, gasto ferro e tido mais trabalho, porque ele criou um estribo mirabolante no meio para fazer a ancoragem disso aí, para a barra ficar bem no meio da viga. Pensa no trabalho que o infeliz teve. Né? Ah, teve boa intenção, o inferno está cheio de boas intenções. Pensando no custo para a obra, isso é um desastre. Ainda mais se, olha, não caiu. Pô, não caiu não é porque o engenheiro calculou corretamente, é porque ele colocou aquela barra mais pronto, cria-se um problema. Então, pessoal, basicamente esta é a ideia central. A linha neutra está aqui. Eu tenho essa distância de x até o topo, e eu vou dimensionar a minha estrutura desta forma. Então, o estágio 2 iniciou o carregamento. As fissuras continuarão aparecendo. Então, o estágio 2 é usado pelo engenheiro para realizar a verificação da estrutura para o estado limite de serviço. Quando ele começa a plastificar o concreto, começa a ocorrer começa a esmagar a seção, a gente diz que ele está passando para o estágio 3. Olha só. Então, aqui é o estágio 2. Repare, aqui eu já estou separando. Ó. Aqui é deformação do concreto, deformação do aço. O aço vem com S, eu já expliquei, no caso de steel, tá? Concreto é concrete. Então, a tensão do concreto, beleza. No estágio 3 é onde a gente dimensiona. É aqui que a gente vai dimensionar. Ou seja, se eu não tiver esses caras aqui, isso aqui vai acontecer. É nesse ponto que a gente faz o dimensionamento. Tá? Aqui é diagrama de deformação do concreto. Aqui é deformação do aço. 2 por 1000, a gente já viu isso aqui anteriormente. Com o limite em 3,5. Então, 2 por 1000 está aqui, ele chega até nesse limite de 3,5. E aqui vai ser o 10 por 1000, que é o meu amiguinho aço. Tá? Então, na verdade, atenção, o diagrama do concreto, se vocês forem observar, ele faz isso aqui, ele faz essa parábola. Ele faz essa parábola. Aí, para fazer essa consideração da parábola, a gente faz essa redução para 0,85 de FCD
considerando que aqui é o 0,8 de x. Então, eu faço essa redução aqui, para simplificar os cálculos, porque senão eu teria um cálculo, uma equação do segundo grau dentro de uma outra equação de segundo grau para poder chegar nessa. O que não é equação de segundo grau já não é boa, imagine uma dentro da outra. Aí complicaria a minha vida. Então, domínios de deformação. Então, vamos imaginar uma viga de concreto armado biapoiada sendo constantemente solicitada por uma carga uniformemente distribuída. Ela vai flexionar, vai ocorrer a tração da fibra inferior e a compressão na fibra superior. Aquilo que eu já falei para vocês desde a primeira aula. Domínios de deformação são as regiões delimitadas pelas possíveis configurações de diagramas de deformação. Ou seja, onde a gente vai encontrar a deformação da viga. Então, supondo essa viga biapoiada, que ela tem uma altura útil D, a gente já aprendeu isso, altura total H, o CG, o centro de gravidade, que vai ser a nossa linha neutra, né, a linha neutra, e aí a gente vai ter isso aqui. Essa é a ideia. Essa parte aqui está na norma, tá? Tanto que ele traz aqui, ó, adaptada da norma. Então, eu vou ter isto aqui, uma armadura superior e uma armadura inferior. E aqui eu vou ter os meus domínios. Eu vou analisar aonde ele está aqui. Neste intervalo. Ele passou daqui. Redimensiona, porque para ele voltar. Basicamente é isso. Então, as definições desse diagrama de estado limite último da seção transversal. A reta A é uma reta uniforme. Essa reta aqui, ó. Beleza. Então, a ruptura convencional por deformação plástica excessiva. Então, no domínio 1, a tração não uniforme sem compressão. Aqui, domínio 1. Não nos interessa. A gente quer jogar no 2 ou no 3. Tá? No 2, eu vou ter somente a armadura na parte inferior. No 3, eu vou ter a armadura dupla. Então, tração sem compressar, domínio 1, não me interessa. Domínio 2, flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto. Então, a flexão no máximo em 10%, em 10 por mil, e a ruptura em 3,5. Ok, ele está trazendo aqui, ó, 10 por mil. Isto aqui é a deformação do aço, 3,5 é a deformação do concreto. Então, eu vou ter aqui o concreto no gráfico, aço aqui embaixo. Beleza. Então, a flexão no máximo com o alongamento... Desculpa. Flexão com máximo alongamento do aço em 10 por mil, encurtamento do concreto a 3 por mil. Ou seja, ele vai pegar naqueles pontos limites dos diagramas. Então, domínio 2 é o dimensionamento de estrutura com total aproveitamento do aço. Tá? Eu estou usando para aproveitar ao máximo o aço. Olha aqui, o concreto agora aparecendo 3,5 por mil e o aço aqui embaixo. Maravilha, excelente. Então, uma maneira mais simples de determinar o valor da posição da linha neutra é determinando o valor de x. Este x aqui, ó. Este cara aqui, ele vai me dar a projeção da linha neutra. Através de semelhança de triângulos. Né? Como assim? Se eu sei este triângulo aqui, ó, do BA, vamos chamar aqui de C, eu sei este triângulo aqui, por semelhança de triângulos, eu posso aplicá-la, por exemplo, deste ponto aqui, este e este. Então, eu tenho dois pontos, eu posso aplicar neste outro triângulo, eu vou conseguir obter. Então, a determinação do x vai ser o quê? O valor de x, o concreto, este segmento aqui, ó, EC, dividido por quem? Por x. E vai ser ES mais C, este cara com este cara, dividido por D. D, aqui. Então, vamos fazer o seguinte,
Onde? Ó, então, E vai ser este por este. Então, ou seja, moral da história, este aqui. É este aqui. Oh, aí. Então, aqui, este outro aqui, ó, que pega todo mundo. Este outro, que pega todo esse triângulo aqui, tá? Vai ser este aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Então, a semelhança de triângulos é dada por aqui. E aí, aqui é matemática. Eu estou fazendo o quê? Passei o D multiplicando lá, passei o X multiplicando para cá. E eu vou chegar aqui na relação de X. Aí ele coloca aqui 2,3 a 0,259 de D. Por que 2,3? Ele está querendo dizer que o limite entre o domínio 2 e o domínio 3 é 0,59. Ok? Então, domínio 3, flexão simples, também chamada seção subarmada. Tá? Então, domínio 3 é um domínio de dimensionamento de estruturas de concreto armado com total aproveitamento também do aço. E aí, a linha de 3 para 4 vai ser essa aqui. Pela mesma analogia, ele não trouxe a explicação, mas é pela mesma analogia que a gente viu para chegar no 2, 3, se chega no 3, 4. Daí, domínio, posição da linha neutra. Tá aqui. Aqui eu tenho o EC, aqui é o ES, mas o EC poderia também traçar alguma coisa. O triângulo, semelhança de triângulo. Então, flexão simples do domínio 4, também chamada superarmada. Tá? Então, ou armadura dupla. Também é bem comum a gente encontrar na literatura armadura dupla. Então, eu tenho a condição superarmada, armadura dupla. Subarmada, você não vai ter. Isso não te pertence. Por quê? Não faz sentido você trabalhar usando o concreto, mas usando o mínimo de aço. Isso você vai ter uma seção gigante de concreto. Uma seção que, por exemplo, em números práticos, 30 por 50, que poderia ser substituída por uma 20 por 40, ou 20 por 30 até. Então não justifica. Então, embora o domínio 4 seja atingido pelo concreto na compressão máxima, a armadura está trabalhando em estado elástico, ou seja, não atingiu seu patamar de escoamento. Então, por não utilizar todo o potencial do aço e pela falta de aviso em caso de ruína, não utilizamos o domínio 4 no dimensionamento das estruturas de concreto armado. Tá? Então, caso se obtenha o domínio 4 no dimensionamento, você vai ter que aumentar a seção da peça e vai ter que trabalhar mais. O que acontece? Moral da história. Esse domínio 4 é legal, ele é interessante, maravilhoso, desse jeito que está ali. Só que se você atingir ele, o que vai acontecer? A estrutura, ela não está com o aço totalmente ativo na parte superior, rompe a estrutura, vai romper e ele não vai ativar totalmente esse aço, ele vai escoar. Então, o que vai acontecer? A estrutura colapsa. Então, não é legal. Não é legal. Então, flexão composta com armaduras comprimidas, o 4A. Não utilizamos esse domínio também para dimensionamento. Domínio 5. Compressão não uniforme sem tração. Temos a seção totalmente comprimida, embora de maneira não uniforme. Não utilizamos também. Reta B, compressão uniforme. Neste caso, temos a compressão uniforme e
A linha neutra tende ao infinito, também não utilizamos. Então, se a gente for olhar este conjunto de dados, né? Então, o que eu quero? Ele vai começar a dimensionar já na próxima aula. Na quarta-feira que vem, a gente vai aprender o quê? Que esta estrutura de concreto armado, quando entra nessas situações, nós vamos fazer o quê? Verificação dos estados limites. Eu vou verificar para ver aonde eu estou, qual domínio encontra-se minha estrutura. Tá? Aqui ele não traz nada de interessante. Ele traz aqui só as ações de carga de vento, que a gente viu bem mais explicadinho do que no outro. Dependendo da sessão, ele traz coisas legais ali no Sem Medo de Errar, tá? Não é esse o caso. O que acontece? Nós vamos fazer a verificação para ver qual domínio minha estrutura está e ver o que eu quero. Eu falei na primeira aula, mas agora, a partir da próxima aula, a gente transforma isso em cálculo. Então, o que eu falei? Lá eu falei para vocês o quê? Nós temos a estrutura de concreto armado. Eu quero dimensionar a minha estrutura e eu vou analisar o que eu quero dela. Então, como assim analisar o que eu quero da estrutura? Eu vou analisar o que eu desejo da minha estrutura em termos de dimensionamento. Se eu quero uma estrutura superarmada, subarmada, ou simplesmente armada, ou armadura dupla, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai se acostumando com essa terminologia, tá? Vamos chamar de armadura simples e armadura dupla. Quando a gente falar armadura simples, vamos pensar sempre na viga apoiada, para fixar o conceito. Eu estou dimensionando o aço na parte inferior. E eu tenho a parte superior, ou seja, nós vimos essa relação de limites, domínio, estádio, mas vamos simplificar isso aí. Vamos lá. Primeira coisa. Concreto, compressão, aço, tração. Beleza. Se eu passar uma linha neutra no meio da seção da minha viga, eu tenho a região superior de compressão, eu tenho a região inferior de tração. Compressão superior, tração na inferior. Maravilha. Tendo isto em mente, nós sabemos o quê? Que eu vou ter, baseado na linha neutra, uma distância até a parte superior da minha viga. Aquela é a minha região de compressão. Logo, eu posso simbolizar por um vetor força ali de compressão. Como assim? Vamos pegar esse desenho aqui para dar uma melhorada no conhecimento. Tá? Vamos pegar esse cara. Vamos levá-lo ao poderoso software gráfico. Vamos lá, tá aqui. Opa. Um minuto aqui que o negócio está atrapalhando agora aqui. Aqui. Pronto. Beleza. Estamos no poderoso software gráfico. Vamos lá? Vamos entender isso aqui. Eu tenho linha neutra. Está aqui. Essa é minha seção de concreto. Então, esta área aqui de concreto, olha lá, e eu vou analisar do topo até a área da linha de aço. Repare que o vetor do que está sendo mostrado ali, este cara aqui,
ele é em função da área de aço. E este cara aqui, ele é em função desta área de concreto, tá? Então, assim, quando eu falo equilíbrio de momentos, o azul está aqui. Tração, vermelho, compressão. Então, eu tenho uma determinada distância, tá? Eu tenho essa determinada distância, e aqui o símbolo do momento, em relação à minha linha neutra. Basicamente, eu posso dizer que, vamos pegar daqui até aqui, ó. Aqui até aqui, eu tenho o braço de alavanca para minha ele não colabora. Ó, tentou mexer, ele não colabora. Esse poderoso software gráfico, às vezes ele tem alguns empecilhos. Mas é mais leve trabalhar aqui no Word, pessoal, do que abrir o AutoCAD, tá? Por isso a opção pelo Word. Então aqui eu tenho... Também ele vai fazer a mesma graça. Melhor inserir novamente. Concreto. E eu vou ter basicamente isso. Tá bom. Desisto. Tá aqui. Fiz outra ali em cima. Então, ou seja, DF, força vezes distância, momento. Repare que é até a linha neutra. DF, força vezes distância, momento. Aqui eu estou considerando no cálculo a deformação de quem? Do aço, lógico. Se é uma área de tração e aço, tem que considerar aço. Aqui eu estou considerando deformação de quem? Concreto. Uma área de concreto, tem que considerar a deformação do concreto. Então, basicamente, todo o nosso cálculo funciona assim. E a área que eu falei, pessoal, olha lá, D, e eu falei também do H. Por quê? Se eu dimensiono BW, a base, e o H, a altura, estes dois caras, eles me dão a área da seção de concreto armado. Essa é a ideia. E a área de aço, eu vou considerar o vetor saindo da área de aço. Por isso que quando eu expliquei o cobrimento, lembra que eu falei? A gente pega no meio da seção de aço. Eu pego bem no meio da barra. Por quê? Porque para calcular o D e o comprimento, porque eu estou considerando o ponto de centro do meu vetor. É esta a ideia. Então, o equilíbrio de momento, ou seja, eu tenho um esforço de compressão e eu vou ter um esforço de tração. Para que eu projete a estrutura dentro daquilo que é o esperado para ela funcionar, eu tenho que ter um equilíbrio entre os esforços. Um equilíbrio entre o esforço de compressão com o equilíbrio entre o esforço de tração. Essa é a ideia, esse é o conceito. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Mas ficou claro, Helena? Como é que é o princípio, a lógica do dimensionamento? Essa correlação entre a área de concreto e a barra de aço? Sim.
E até aí tudo bem. O problema é eu calcular o negócio, né? Não. Como diria o filósofo Jack o Stripador, vamos por partes. Vamos entender o que a gente vai fazer. Aqui a gente está entendendo o que a gente vai fazer. Aí a gente avança para fazer. Entendeu? E assim, e essa ideia, esse conceito, não é um conceito tão complicado. Olhando no gráfico ali, poxa, mas o aço é bem menor, a área de aço, do que a área de concreto. Por quê? Qual é o FCK do aço? Quanto que ele resiste? Quanto que resiste? Desculpa, qual é o FCK do concreto? Quanto do meu concreto? Qual a tensão? 30 MPa, 25 MPa. E o aço? A gente está trabalhando com material de 500 MPa. Então, ele é 20 vezes mais. Então, pensando em área, porque o dimensionamento é por área, por isso que eu falei que a equação fundamental da engenharia, se vocês forem ver, ela se enfia em tudo quanto é lugar. Ela se enfia lá em solo, se enfia em materiais, se enfia em concreto. Aonde deixa, ela se esparrama, que é força por área. E é o princípio básico do dimensionamento concreto armado. Então, o esforço de compressão que eu tenho daquela seção em função daquela área e o esforço de tração em função da área de aço. A diferença, o aço é bem menos? É bem menos. Por quê? Porque ele resiste muito mais. O grande barato é o seguinte, né? Que quando a gente passa concretos de ultra alto desempenho, concretos na faixa, né, aí acima de 100 MPa, o que acontece? Essa seção reduz 5 vezes o tamanho. O aço ainda continua sendo maior, mas ele ocorre essa distorção. Esse é o normal que a gente está vendo aí. Essa figura está dentro da escala. Mas a gente vai começar a ver situações bem adversas, assim, o aço chegando num tamanho bem maior do que o nosso amigo concreto, porque ele ganhou resistência. Então, a tendência no futuro, eu digo isso, futuro longínquo, nem tanto, pessoal. A NBR antiga de concreto, ela trazia, até 2004, ela trazia 18 MPa. Quando eu estudei, era 18 MPa, o concreto. Hoje é 25. E eu acredito, e essa norma era de 92. Então, vejam, 12 anos, mudou para 25. Então, a gente já teve uma segunda consideração, uma mudança da norma, considerando acima de 50 MPa, que não existia essa consideração. Tipo, ninguém trabalha com acima disso, não vamos perder meu tempo. Muito provavelmente, nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma nova reclassificação e um salto de 25. Eu acredito que de 25 a gente deva saltar para 30 MPa nos próximos 5 a 10 anos, nessa nova atualização que tiver da norma. Ela teve em 2018, né? Então eu acredito que leve aí de 5 a 10 anos, vem uma nova norma, e aí essa nova norma vai trazer o concreto a 30 MPa. Então, são passos lentos e tal, mas veja, quando a gente fala, pô, professor, mas de 25 para 30, 5 MPa é pouco. Não, não é pouco, porque a gente está falando que o mínimo que a gente vai trabalhar é 25, e daí esse mínimo passar para 30. O que acontece hoje? Depois vocês perguntam para a Helena, que ela conta para vocês. 5 anos atrás, o volume de concreto 25 era muito maior de venda do que o volume, né, e em comparação ao FCK superior a 25. Então, a predominância do 25, ele tende a ir caindo cada vez mais. A hora que isso se consolidar no mercado é o momento que a norma muda. Então, é só para vocês terem mais ou menos uma noção, uma ideia de como é que é essa evolução e no que se baseia o nosso concreto armado e o nosso dimensionamento. Nós faremos na próxima aula o dimensionamento. Pessoal, vamos para o intervalo.
Daqui 15 minutos a gente retorna, eu vou passar para vocês a parcial, ok?
Bom, pessoal, retornando do nosso intervalo, nós vamos agora passar para a nossa avaliação parcial, tá? Então, nós vamos ter duas avaliações parciais. A primeira avaliação parcial eu vou passar agora para vocês, a segunda nós faremos na sequência, e ela também valerá pontos para a nossa prova, ok? Então, a parcial ela já está disponibilizada no AVA, tá? Então, eu só vou entrar aqui no AVA para mostrar para vocês onde ela se encontra e projetar a tela. Então, aqui no AVA, unidade 1, seção 1, temos aqui a parcial, ok? Eu vou passar para já vou passar para o grupo. Essa é a nossa parcial, entrega até 23h59. E a pergunta é: quais os carregamentos permanentes que devem ser considerados no cálculo de estruturas de concreto armado? Nós falamos sobre isso na aula de hoje. Então, quais os carregamentos permanentes que devem ser considerados no cálculo das estruturas de concreto armado? Essa é a nossa parcial, ok? Eu vou parar de projetar a tela, só um minuto aqui, para poder passar o link da parcial, disponibilizar no grupo de WhatsApp também. E vou disponibilizar para vocês no grupo e no chat na sequência. Aqui, mandei para o grupo. E estou colocando ela aqui no chat também para vocês, tá? Então, no chat tem o Google Forms, no grupo de WhatsApp também. Voltando à tela, tá aqui a parcial. Dúvidas? Pessoal? Professor, Oi. boa noite. Deixa eu Boa falar, noite. é que eu comecei agora, que eu estava esperando as transferências, resolver tudo, sabe? Certo. Aí, tipo assim, eu sou novo no Pitágoras. Aí eu tô vindo de transferência. Aí eu tô um pouco meio perdido. Como que funciona, por exemplo, em relação à sua matéria, tipo, pontuação, essas atividades todas? Tem como se me orientar? Sem problema nenhum. Vamos lá. Ok. Nós vamos ter duas avaliações parciais, Sim, tá? E vamos ter a prova. Aí sim, fecha o bimestre. Aí vem o segundo bimestre, sim, mais duas parciais e a prova. E sim, aí você precisa pontuar no bimestre da seguinte forma: a parcial e as provas oficiais. Então você precisa atingir 2.500 pontos nas provas oficiais. A sim, primeira prova oficial vale 1.000 pontos, a segunda prova oficial vale 4.000 pontos. Então, o somatório que está em jogo
é 5.000 pontos. Você precisa de 50%, 2.500 pontos, para obter a aprovação. Essa regra não é da minha disciplina, sim de todas, tá? Todas seguem esse mesmo padrão. As parciais, e aí você vai ter atividades do portal, atividades transversais, que você precisa ter um somatório mínimo de pontos, que vão sendo computados conforme você vai fazendo essas atividades. Tá? Então, por isso é muito importante você ter acesso ao AVA, você ter acesso ao portal, para que você vá fazendo as atividades. Sim. Caso você não faça essas atividades, você, lá no final, você, digamos, atingiu 2,5 na prova, mas você não fez essas atividades, e a parcial entra nessas atividades. Você acaba automaticamente ficando para exame e tendo que fazer recuperação de pontos. Sim. Então essas parciais são importantes. Dúvidas em relação à parcial de hoje? Ô, Jefferson, essa pergunta é só para falar quais são os carregamentos, não precisa falar cada um deles, não, né? O que seria? É para você explicar quais são os carregamentos, que tipo de carregamento você considera. Pois é, tipo assim, carregamento A, B e C. Não precisa ficar explicando cada um, ou você quer que explique cada um? Não, eu quero... Você lembra do exemplo que eu dei na laje? Sim. Então, você pode usar um exemplo desse, por exemplo, de uma laje, e dizer: eu vou ter o carregamento permanente, defino o que é, o carregamento permanente está lá, está ali na apostila, e você pode ainda complementar dando esse exemplo. Ok. É algo, assim, é uma atividade para não consumir mais que 30 minutos, entendeu, Helena? Ou seja, quem prestou atenção na aula, como eu sei que você presta atenção em toda a aula, não vai ter dificuldade nenhuma. Porque já está ali na apostila. Professor, pode ver. Oi. Minha internet caiu aqui, não sei se você falou aí agora. Seguinte, essa atividade tem que entregar até 11h59, certo? Exatamente. Vai ter mais aula? Não. Então, eu posso sair aqui e fazer a atividade e entregar, ok? Pode sair e fazer atividade sem problema nenhum. Não vai ter mais nada então não, né? Não. É só... Eu estou aqui só à disposição para tirar as dúvidas, quem tiver, eventualmente, dúvidas. Tranquilo, professor. Então, boa noite. Eu vou sair aqui. Boa noite. Professor, aí continuando, essa é a primeira atividade valendo ponto? É a primeira atividade valendo ponto. Tá. Então eu não perdi muita coisa, não, porque eu estava esperando fazer não perdeu análise nada. da minha Eu acredito grade. que não perdeu nenhum ponto em nenhuma disciplina. Tá. E as aulas gravadas já estão no AVA? Já estão eu disponibilizo o link no AVA para ir para o canal do YouTube. Você já tem a aula 1.1 e 1.2. Sim. As aulas... Você assistiu desde o começo? Não, a minha primeira aula é hoje. Ok, você assistiu a primeira aula, você começou às 19? Sim. Então, você viu que eu mostrei lá o livro, certo? Sim. Então, eu estou abrindo aqui o livro só para você se orientar. Porque as aulas gravadas vão estar sequenciadas pelo livro, tá? Sim. Aqui, ó. Então, unidade 1. A gente teve hoje a aula 3. Sim. Então, a aula 1 e a aula 2 estão lá já estão postados. Sim. Já estão postadas, tá? Então é só... E eu tava vendo no AVA, tipo, para entregar atividade, que eu vi um tanto lá. Até dia 3 de dezembro para entregar? Como é que é isso, os prazos para entregar? Não. O prazo final, mas não trabalha com esse prazo final. Se ele fosse bom de seriedade, seria vendido. Mas eu, na tua situação, aproveitaria o final de semana aí que vai ter feriado, sim, né? Para dar, não vai ter aula segunda e terça, pega e dá um gás e já vai fazendo aquelas atividades. Não deixa acumular tudo, porque senão fica tudo acumulado para o final Porque tem uma data, eu não sei te dizer qual é a data bem correta, mas tem uma data que fecha antes da primeira prova e uma data que fecha antes da segunda prova, tá? Então, já pega e já vai fazendo.
Vai fazendo um pouco de cada disciplina lá, vai fazendo um pouquinho de cada e tal. Não deixa para a última hora, porque não é bom negócio. Sim. E as atividades estão começando. Eu acredito que essa semana e a semana que vem os professores vão estar lançando as atividades para vocês. Então você não perdeu absolutamente nada. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Essa atividade que você deu agora tem até 11h55, você falou, para entregar? 11h59. 11h59, tá. Você sabe aquela história da Cinderela, né? Que a carruagem vira abóbora. Sim. Não pode dar meia-noite. Uhum. É 11h59 para fazer. E Mas tem tudo tem tudo na apostila, né? está ali na apostila. E a aula que eu dei hoje está na apostila. Está nessa última aula de hoje. Na 1.3 tem a resposta para aquela questão. Tá, obrigado, viu? Porque eu tô perdido. Nossa, fiquei todo perdido. Fica tranquilo. Você provavelmente vai. Você está fazendo quais matérias? Tô fazendo um tanto, mas desse estilo concreto armado 1, hidrologia e drenagem. O resto é tudo disciplina interativa, se não me engano. Ah, tá, não. Então você só vai fazer concreto 1 comigo. Isso. É porque tem projeto, eu estou dando nesse semestre solos 1, projeto arquitetônico, concreto 1, concreto 2 e materiais 1. Sim, tá. Obrigado, viu, pelas informações. Sem problema, disponha. Pessoal, mais alguma dúvida? Gabriel, Matheus, Leandro? Vocês deixaram ligado aqui, nem estão assistindo, né? Professor. Mais alguma dúvida? O Leandro deve estar jantando agora, nem está prestando atenção na aula. Ian? Vou Oi, chegar sou lá. eu. Falou. E eu sou eu. Eu que acabei de tirar dúvida com você. Ah, tá, beleza. Eu vi um nome diferente, eu falei, Ian não é. Sou Eu eu. conheço praticamente todos os alunos, né? Ah, tá. É porque que eu entrei agora. Ah, beleza. Mas tranquilo, mas nenhuma Tá. dúvida, Ian? Não, só isso. Obrigado. Pode Ah, sair? Pode pode, sair? pode Tá. sair. Tá. Então tá jóia, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos.